Galera, eu tô aqui para fazer um vídeo resposta aí às informações que foram dadas no vídeo de ontem, na live de ontem do De Olho no Peixe, que tinha a presença ali, principalmente, que são as pessoas às quais eu vou me referir, então peço até licença para os outros dois meninos que estavam presentes, mas tinham as presenças da Carol Bernardi, como convidada estava a Nath Ferrão, comentarista da ESPN, que eu tive o prazer de conhecer, ela que é namorada do Marcelo Duó. Aí no dia que o Futeboteco trouxe aqui atrás de mim, nesse sofá aqui, o Marcelo Duó, para fazer um papo, isso foi no ano passado, ela veio junto com ele e a gente se conheceu pessoalmente e tudo mais. Eu gosto muito do trabalho dela, acompanho ela bastante na ESPN, ela trouxe informações bastante diferentes das que eu dei e com com outro viés, né? No De Olho no Peixe eu gostaria de responder e também responder a Carol, que praticamente no final, depois de toda a explanação que a Nath deu, e eu preciso refutar vários pontos aqui, para isso que esse vídeo serve, a Carol só faltou me chamar de mentiroso, né? Eu não vou colocar o vídeo porque eu posso tomar um strike deles, né? Não sei nem se seria o caso, mas eu não vou arriscar. Meu canal é novo, mas eu separei aqui os tópicos que eu quero falar para não me perder todas as aspas sem tirar e nem pôr uma vírgula, tá? Para também não cometer nenhum tipo de injustiça com ninguém. Primeira coisa que eu preciso dizer é que, assim, independentemente de qualquer coisa, todo jornalista tem direito de, a partir de quando uma matéria for divulgada, ele tentar descobrir mais sobre aquilo, entender como é que funciona o processo, ir atrás das fontes que ele tem proximidade, para então tentar entender o que é mais interessante ou não, para se tem alguma coisa mais a acrescentar ou se tudo já foi dito. Né? Eu acho que isso é um trabalho jornalístico absolutamente normal. Só que quando você recebe informações que refutam totalmente a matéria original que saiu, uma das coisas que você pode fazer também é procurar os jornalistas que deram essa matéria, e eu fiz questão de dizer que a Nath veio aqui, porque várias informações que ela falou não são. Ninguém me contou, eu vi no contrato. E era muito simples ela chegar e falar: Rodolfo, seguinte, cara, eu recebi uma. Eu apurei, conversei com uma fonte, recebi várias informações com relação a esse contrato do Neymar, e só que são bem diferentes daquela que você noticiou. Ou que não precisasse me procurar. Procurasse o Pedro Lopes do UOL. Você pode me arrumar o contrato? Vocês podem me arrumar o contrato para que eu veja se essa minha fonte tem razão, se ela está enviesada, se ela não está? Como ela é jornalista, como a gente respeita o trabalho dela, fatalmente a gente daria o contrato na mão dela, porque eu tenho isso. Inclusive tá feito o convite. Se ela me procurar aqui no WhatsApp, no Instagram, é fácil dela conseguir meu número, porque o Marcelo Duó, como eu falei, já veio aqui. Eu não vou ter o maior prazer de enviar o contrato para ela e mostrar ali que várias informações que foram dadas estão absolutamente equivocadas e que, para mim, serviu mais para confundir o torcedor do Santos do que para esclarecer, tá? Então, para isso, a gente precisa ir por tópicos para tentar entender o que foi dito ali que não é verdade, tá? E depois eu falo sobre a Carol. Em vários momentos, ela fala que o vencimento da data para pagar esse contrato de imagem, que é referente com a NR Sports, como a gente explica na matéria, não é dia 30 de junho, segundo ela, mas sim dia 30 de dezembro. Primeiro que a gente não falou que é dia 30 de junho. Acho que ela não prestou tanta atenção na matéria assim. O que a gente diz é que o Santos tem que pagar até um mês pós o fim do contrato atual do Neymar, que é dia 30 de julho. Não tem nada no contrato dizendo que o Santos tem que pagar esses 85 milhões até dezembro, tá? O contrato está muito bem claro. Claro, pode haver uma renegociação entre o Neymar Pai e o Marcelo Teixeira para um segundo contrato que deve ser assinado. O Santos e o Neymar devem renovar e eles podem tentar estender esses prazos, isso pode acontecer, mas hoje o único contrato que existe em vigência diz, muito bem estipulado, que o Santos tem que terminar de pagar esses 85 milhões de reais ao Neymar até o dia 30 de julho. Isso ninguém me contou, isso eu li no contrato e o contrato está à disposição da Nath se ela quiser ler, tá bom? Essa é a primeira questão que eu queria falar. Ela falou algumas 4 vezes na live, esse é um segundo ponto muito importante. Ela comparou o que o Santos ganhou de receita, de patrocínio, em 2023 com o que o Santos ganhou em 2025.
Aliás, eu achei muito estranha essa comparação. Por que eu achei muito estranha essa comparação? Porque por que ela não comparou, por exemplo, os contratos que o Santos ganhava em 2024? Por que ela foi comparar os contratos de 2 anos atrás? 2024, o Neymar não estava no Santos. O Santos teve um acréscimo importante com relação a receitas de patrocinadores. Mas ainda assim, ela cometeu um equívoco aqui várias vezes ao dizer que o Santos, abre aspas para ela, o Santos em 2023 arrecadou cerca de 30 milhões de reais com patrocinadores. Eu estou aqui com a matéria do Diário do Peixe, aberta, assinada por Lucas Barros. Vou colocar para vocês aqui agora, para vocês lerem junto comigo, tá? Aqui, ó. Matéria do Diário do Peixe. Santos arrecada 89 milhões em publicidade em 2024. Mas em dado momento aqui da matéria escrita em 10 de abril de 2025, escrita esse ano. Isso aqui, a matéria trata o balanço e tal. E aí aqui, ó, se você for olhar, olha o que diz esse segundo parágrafo. A quantia arrecadada representou um crescimento com relação ao ano anterior, quando o clube recebeu 77,6 milhões com publicidade. Ela falou várias vezes que em 2023 o Santos tinha arrecadado 30 e que o Santos esse ano está arrecadando mais de 90 com o Neymar. E que por isso o Santos triplicou as receitas com o Neymar. Isso não é verdade. O próprio balanço do Santos mostra que o Santos arrecadou 89 ano passado e que em 2023, quando ela diz que o Santos arrecadou 30, o Santos arrecadou 77,6. E ela repetiu isso 4 vezes. Isso é uma informação pública. Isso está no balanço do Santos. Qualquer associado, qualquer torcedor do Santos que abrir o site do Santos consegue acessar os balanços do Santos e vão ver que os números que ela deu, falou 4 vezes na live de Olho no Peixe, estão completamente erradas. São informações falsas. Ponto. Não tem como aliviar nesse aspecto, tá? Então ela faz toda uma matemática dizendo que, na verdade, o Santos teve um aumento de 66 milhões com relação a 2023 e que por isso, só com a presença do Neymar, e que por isso, como o Santos tem 25% desses contratos que o Neymar fecha, o Santos estaria ganhando dinheiro e não perdendo. Essa é a lógica de raciocínio dela, baseado em números absolutamente falsos que não correspondem nem com o balanço do próprio clube, tá? Então, fica aí muito claro para todo mundo ver, todo mundo pesquisar, enfim. Eu sei que a minha verdade, a minha informação, esse tipo de coisa, eu sei que o que eu trouxe na matéria junto com o que o Pedro Lopes falou, eu falo minha, e eu sei que tem muita gente que fica brava, mas foi a gente que soltou a informação, não tem como fugir disso, né? Eu sei que ela não é uma informação legal. Eu sei que a gente não gostaria de dar. E eu mesmo gostaria de chegar e falar, descobri o contrato do Neymar, descobri que ele vai ganhar 300 pau por mês, voltou por amor e sente que já ganhou dinheiro demais, que ama o clube e quer jogar no Santos para poder jogar a Copa do Mundo, ganhar títulos aqui. E é isso, assim, ele tem as outras fontes de renda dele como influenciador, que ele sempre vai ganhar dinheiro pro resto da vida porque ele é uma máquina de fazer dinheiro, né? Mas essa não é a verdade. Essa não é a verdade. Eu sei que a minha informação não é a mais doce, não é a mais legal, não é que nem a que eu gostaria que fosse, mas aí você tem gente que prefere acreditar numa verdade mais docinha, mais interessante, do que acreditar na verdade mesmo, como ela é dura. A vida é dura, crua, infelizmente é assim. Tá? Ela fala aqui de uma economia, que o Santos está tendo uma economia de 10 milhões de reais com relação a reformas que estão sendo feitas no CT, né? É uma economia, né? O que a gente não sabia é que isso tinha a ver com esse contrato de imagem. Se ela sabia disso, isso é muito esquisito também, né? Ninguém falava nada do contrato de imagem do Neymar, até a gente publicar a matéria. Agora apareceu um monte de especialista no contrato do Neymar. Não tem problema. Mas, se o Santos teve uma economia de 10 milhões com as reformas, por que estava todo mundo então pagando pau para o pai do Neymar, com ele fazendo reforma no chuveiro, no vestiário, se na verdade tudo isso era um acordo entre Santos e NR Sports? Por que o Santos não deixou claro isso desde o começo, que não se tratava, porque ali pintaram o Neymar pai como um benfeitor, um cara que está indo de acordo com os interesses do Santos, melhorando as estruturas do Santos, porque ele quer ver o Santos melhor. Não, nada disso. Isso aqui também estava estipulado em contrato, ela tem razão ao dizer isso, mas é uma economia que vai ajudar tanto assim o Santos, porque assim, 10 milhões de reais que isso está sendo economizado é o salário que recebe no ano inteiro o Tassiano, que é um jogador inútil hoje. Então o Santos teria condições, se direcionasse melhor os seus gastos,
de fazer isso, né? Não precisa do Neymar pai para ter que reformar. É uma vergonha, inclusive, que precise do Neymar pai, da NR Sports, para poder reformar vestiário e reformar CT Repelé. Aí ela fala aqui, o contrato da NR Sports, outra aspas, né? O contrato assinado com a NR Sports, que ela quer dizer esse contrato de imagem, que não tem a ver necessariamente com o contrato em carteira do Neymar, é visando a reconstrução do clube. Aqui, assim, eu matei a pau, me parece muito bem que ela tem uma fonte absolutamente enviesada, porque as informações que ela recebeu têm totalmente um ideal de melhorar a imagem do clube. E para quem interessa isso? Bom, eu não sei quem que é a fonte dela, mas eu sei que ela trabalhou 2 anos na TV Santa Cecília. E aí você pensa o que você quiser pensar. Aí ela fala de bônus das camisas vendidas, que o Santos já bateu as metas e que o Neymar vai ganhar, isso também vai ser abatido nos 85 milhões de reais e tudo mais. Isso é verdade. Mas ela não informa quanto que é esse bônus. Se ela tem tanta informação assim, quanto que a Umbro vai pagar de bônus? Quando que a Umbro vai pagar de bônus? Como que é a forma de pagamento? Quanto que são os gatilhos? Se você vender 100 a mais é X, se você vender 200 a mais é Y, se você vender 7 vezes a mais, X vezes 2, quais são as informações, quais são os números, porque assim fica muito fácil jogar a informação sem precisão absolutamente nenhuma. E ela fez isso várias vezes ao longo da explicação dela, tá? Aí outra coisa que ela fala é que o Neymar não custa 105 milhões porque o Neymar proporcionou um aumento de receita para o Santos. Não, assim, o Neymar proporcionou um aumento de receita para o Santos, mas todas essas receitas que vieram a mais, a grande parte é do Neymar. E outra, a partir do momento que você coloca o mínimo garantido no contrato, você precisa atingir esse valor. Se o contrato fosse assim, ó, Neymar, vamos assinar um contrato de imagem aqui, que tudo que o Santos crescer a mais, a gente tem 25% e você tem 75%. Sem mínimo garantido. Tava ótimo. Porque você pagava lá os 4 milhões para o Neymar de salário e tudo que ele fechasse de publicidade atuando pelo Santos, ele teria todo o direito de receber 75% e o Santos 25%. O problema é quando você coloca um mínimo garantido de 15 milhões de dólares ou 85 milhões de reais. E aí, por que isso é um problema? Porque, e aqui são informações que divergem, ela diz que o Santos já conseguiu chegar no valor dos 85 milhões de reais que competem à NR Sports. E a minha informação é diferente. A minha informação é absolutamente diferente. E eu tenho certeza dessa informação porque, por algumas questões, dentro da nossa apuração, minha e do Pedro Lopes, a gente conversou com uma pessoa que eu não posso dizer quem é porque ela pediu off, mas que é uma pessoa que está por dentro de tudo isso. E não tem ninguém melhor, isso que eu posso dizer, para falar sobre o que o Santos arrecadou ou que o Santos não arrecadou, tá? E não é o presidente do clube, mas tá lá dentro. Então, são valores meio que quase extraoficiais. E outra, tem uma outra coisa aqui, tá? Se a gente tivesse errado numa vírgula de qualquer número que foi colocado numa matéria que teve alcance nacional, teve repercussão nacional, era muito fácil o Santos, na nota oficial, que ele nos responde, que a gente utiliza, escreve na matéria a resposta do Santos. O Santos, quando disse que não vai comentar sobre os valores, o Santos poderia muito bem ter escrito na nota assim: refutamos completamente os números que estão escritos. Esses números não condizem com a verdade e vamos tomar as devidas providências para esclarecer o torcedor, ou vamos tomar as devidas providências contra o UOL, contra essa matéria. O Santos, em momento nenhum, o Santos refuta os números. E o pai do Neymar, por sua vez, na nota oficial da NR Sports, diz que vai apertar o Santos para saber quem vazou. Como é que ele vai apertar o Santos para saber quem vazou se os números, na verdade, não são verdade? Para que vai perder o tempo deles se estão soltando um número mentiroso? É óbvio que os números estão certos. Nenhuma das partes que assinou o contrato, nem a NR Sports e nem o Santos refutou. Os grandes jornalistas que vocês gostam, todo mundo gosta, que cobrem o Santos, Ademir Quintino, Lucas Mussetti, Gabriela Brino, quem mais? Citem mais. Quais eles refutaram? Quem está refutando é a Nath Ferrão. E aí eu falo, se ela tem tanta informação assim sobre o contrato do Neymar, por que ela não soltou na ESPN? Porque ela trabalha para uma grande mídia, para um grande veículo como a ESPN. Se ela sabe tanto sobre o contrato do Neymar, por que não foi ela quem fez a matéria?
explicando antes da nossa matéria sair. Eu realmente, assim, não entendo. Me parece muito mesmo que tem um viés por trás. É isso que me deixa muito transparente, tá? Então vamos lá. Ela diz aqui também que imagem não é salário. Então o Neymar não é verdade que ele ganha 21 milhões por mês. Isso é uma meia verdade. Por quê? Porque, e aí, a matéria deixa isso muito claro. Os 21 milhões por mês são a divisão desses 105 milhões pelos 5 meses. A conta é fria. O Neymar não recebe, 21, 21, 21 todo mês. Não. O Neymar recebe 4 milhões, 140 mil em carteira por mês, que isso é bruto. Líquido vai sobrar uns 3 milhões para ele. Tá? Só que esses 21 milhões também tem que ser considerados salários, porque o contrato de imagem, apesar de ser com a NR Sports, que tem como sócio os pais do jogador, conta como salário de imagem, conta como imagem. Aqui, por exemplo, no vídeo que eu revelei contratos, Tassiano, Veron, etc., vocês podem reparar que eu falei quanto que o jogador ganha em salário e quanto que o jogador ganha em imagem, e o salário final. A justiça brasileira reconhece imagem como salário. Não adianta a Carol Bernardi, o De Olho no Peixe, a Nath Ferrão inventar que imagem não é salário, querer trazer uma versão mais branda para o torcedor do Santos. É muito simples. Pega o Tassiano que ganha 400 mil de imagem e só paga o salário dele em carteira e fica devendo 3 imagens para você ver que se ele não for na justiça e botar o Santos no pau, se ele não ganha, se a justiça não vai entender que isso é salário. Isso é a coisa mais simples do mundo, mas é uma tentativa que não é sobre a verdade, é sobre criar uma narrativa para proteger os interesses de gente que está no clube hoje. Simples. Simples. É isso, esse é o objetivo, né? Então, aí tem essa questão, aí ela fala, o Santos leva os 25%, coisa que se o Neymar não tivesse lá, não levaria, como se o Santos estivesse ganhando dinheiro em cima desses 25% que vieram a mais. E aqui eu já expliquei, se não tivesse o mínimo garantido, era isso que iria acontecer. Era isso, ó Neymar, tudo que você trouxer a mais de receita, bichão, você tem 75% e a gente tem 25%. Então a gente vai lucrar e você também. Só que como fica, o Santos tem que pagar um mínimo garantido de 85%, o Santos não chegou nesse valor, falta sim 30 milhões, falta sim 30 milhões, ela diz que não, ela refuta essa informação várias vezes, que o Santos já chegou. É engraçado, né? O Santos chegou nos 85 milhões de reais no Neymar, mas não consegue pagar Transferban, tá devendo o Lille, tá devendo o Cuiabá, tá devendo o Arouca, tá devendo o Caixinha. Muito louco isso, mas tudo bem. A quem acredita no que quiser acreditar. E aí, assim, eu só posso dar as informações aqui, o que eu tenho e colocar minha credibilidade em jogo, né? As pessoas acreditam em quem elas quiserem, enfim. A partir da chegada do Neymar, o Santos não está perdendo dinheiro, o Santos está ganhando dinheiro. Baseado em quê? E aí, gente, tem uma coisa, tá? Uma coisa que não falha e ela não se preocupa muito em olhar, até para repetir 3 vezes, 3, 4 vezes que o Santos arrecadou 30 milhões em patrocínios em 2023, sendo que está em balanço, que foram 77,6. A gente está falando aqui de 37 milhões a mais do que o dobro, que ela simplesmente negligenciou nas suas informações, mas ano que vem vai sair o balanço desse ano e vai ficar tudo muito claro para todo mundo. Claro, aí a conversa vai ser outra, o Santos vai estar num outro momento, a gente não sabe nem se na Série A e tudo mais, aí não vão lembrar, nossa, é verdade, o Rodolfo tinha razão, olha aqui, ficou um rombo. Né? Agora fica em cima, narrativa em cima de narrativa. E na era da pós-verdade, é o que eu falei, não importa a verdade. O que importa é o que a pessoa que está do outro lado da linha, do outro lado aí me vendo, ou assistindo aquela live do De Olho no Peixe, quer acreditar, tá? No fim do dia é isso. Aí no fim, a Carol toma a palavra, a Carol Bernardi, estava ali meio que apresentando o programa. Ela diz assim, gente, eu vou fazer um corte desse trecho aqui dela e vou colocar nas redes para esclarecer, para informar o torcedor, porque um vídeo que destrói a imagem do Santos e dá uma notícia que não é verdadeira, espalha como vento. A gente precisa deixar o torcedor informado de como são as coisas. Ela aqui, obviamente, está falando de quem? De mim, né? Tá me chamando de mentiroso. E aí, assim, é muito baixo, antiético da parte dela, porque os jornalistas não deveriam se atacar, eles deveriam se utilizar a partir das informações que eles têm, se eles querem chegar numa verdade, e compartilhar as informações que ele tem para poder informar o público melhor. Então é muito simples, se ela acha que eu menti,
Ah, e outra, eu conheço a Carol Bernardi pessoalmente. Estive com ela, conheci eu e o Felipe aqui do Futeboteco. Quando estivemos na despedida do Marco Aurélio Souza, a gente ficou conversando durante horas, tomando cerveja, batendo papo. Lá estava André Plihal, lá estava Bruno Lohance, lá estava tanta gente conhecida, Pedrinho Rocha da Globo, tinha muita gente lá. Muita gente, ela estava lá tomando uma com a gente, trocando ideias, se divertindo, conversando. Me pareceu uma pessoa super legal. E aí, sabe, dizer que eu sou mentiroso dessa forma, sendo que era só me procurar e falar, Rodolfo, cara, posso ver o contrato? Você tem problema de me mostrar, etc., de me mandar? Não teria o menor problema. Mas me parece que a busca dessas pessoas não é sobre compartilhamento de informação, não é sobre informar o torcedor melhor, mas sim sobre confundir e defender os interesses das fontes deles. Defender os interesses das fontes deles. Entendeu? Então, quais são os interesses? E quais são os interesses deles em defender os interesses da fonte? São perguntas que eu não sei responder. Mas eu acho que o tempo deixa muito claro, o tempo é o senhor da razão. Os balanços são auditados, estão aí para todo mundo ver. Né? Tá muito claro como foi o balanço do Santos ano passado, vai ficar muito claro como vai ser o balanço do Santos esse ano, isso vai ser publicado, vai tornar público. Então, eu não preciso ficar aqui, não acreditem em mim. Claro, eu tenho que ter o dever de responder, porque eu fui chamado de mentiroso num grande canal segmentado, no qual eu respeito, do Felipe Camargo, que é o De Olho no Peixe, mas, em todo caso, as pessoas, no final das contas, elas acreditam naquilo que é mais... naquilo que elas querem acreditar, e eu não controlo o pensamento das pessoas, eu controlo só o meu sono, de dormir sabendo que eu fiz um bom trabalho e que eu não inventei informação nenhuma. Aliás, abrindo um parênteses aqui, coisa que eu nunca falei, a primeira pessoa que recebeu o contrato quando eu recebi, e foi a primeira pessoa que eu entrei em contato para tentar discutir, para ver como deveria ser a melhor estratégia para que isso fosse divulgado, e aí que surge o UOL, até falei dessa coisa de jornalista a gente ter colaboração, a minha ida ao UOL é muito mais também para buscar essa colaboração de um grande veículo, para inclusive chegar em lugares que eu não conseguiria chegar sozinho. Você acha que o Neymar Pai me atenderia? Eu precisava de uma resposta da NR Sports. Você acha que o Santos, o departamento de marketing do Santos, o Armênio Neto, quem sei lá, as pessoas que estão lá me atenderiam? Talvez não. O UOL eles vão responder. Então a gente, para ter uma matéria completa e ter todos os lados, que é super importante no jornalismo isento, eu precisava de um veículo como esse. E a pessoa que eu procurei, a primeira pessoa que viu o contrato, leu o contrato na íntegra, chama-se Paulo Vinícius Coelho. Foi ele que me apresentou para o Pedro Lopes. O PVC ia assinar a matéria comigo, ele só não conseguiu porque ele não, naquela semana de apurações ele tinha 3 jogos para fazer. E aí ele me apresentou o Pedro Lopes e falou, o Pedro está fazendo o podcast do Neymar e vocês podem tocar essa apuração juntos. E aí ele me apresenta ao Pedro, eu compartilho o contrato com o Pedro e tudo começa ali na parte de trabalho mesmo, braçal, para fazer a matéria sair, ser colocada no ar. Então o PVC também não tem credibilidade? Quem tem credibilidade é a Carol Bernardi. Pode ser, né? Todo mundo tem gente que acha que tem e tal, eu não tenho nada contra ela, nada contra o trabalho dela, mas para me chamar de mentiroso dessa forma, ela tem que chamar muita gente de mentirosa, porque esse contrato passou na mão de muito jornalista importante, competente, gente de muita estrada, como o Paulo Vinícius Coelho. Então, mas é isso, né? No fim do dia, repito, a verdade ela é um mero detalhe. As pessoas acreditam naquilo que elas querem acreditar. A gente está na era da pós-verdade. Enfim, eu acho que está claro, deixei claro, é importante falar sobre isso e... Enfim, comentem aí o que vocês acham, tá bom? Grande abraço e até a próxima.